O tema de hoje é a importância de identificar os traumas emocionais no contexto de terapia, né? Foi um convite bem específico para psicólogos e psiquiatras. E quem estiver aqui que não é psicólogo e psiquiatra pode permanecer, que também é uma forma bacana de poder entender a importância mesmo até dos próprios pacientes identificarem traumas no processo terapêutico para poder levar essa palavra trauma para o contexto, né? Porque eu percebo que muitos terapeutas, muitos psicólogos se assustam com esse termo e às vezes deixam passar, algo muito importante. Então, a ideia dessa conversa hoje é a gente poder falar um pouquinho disso. Dessa importância, né? Dos Dessa traumas, importância. gente. Porque temos. Não adianta fugir muito disso. Muitos. Uhum, uhum. Um E é isso que pouquinho eu mais percebo. grave, o outro não, mas É. E você sabe o que eu percebo, né? Estudando trauma mais focado de uns 5, 6 anos para cá, eu já tenho as formações em terapias de reprocessamento cerebral há mais de 10 anos, né? Mas a proposta em si de estudar a dinâmica do trauma, o impacto do trauma na dinâmica relacional, ela deve ter uns 5 anos por aí que eu estou mais focada nessa diretriz. E isso fez com que eu mudasse um pouco a minha forma de trabalhar e as perguntas e as intervenções que eu vou fazendo para o paciente, para que ele me traga conteúdos que, sem essas perguntas investigativas, né, esse paciente dificilmente vai trazer um conteúdo tão rápido, no sentido assim, do início do processo, né? Talvez sem uma intervenção mais refinada e mais diretiva e mais específica para poder identificar traumas que o paciente pode ter vivenciado ou na primeira infância, ou na infância, no ensino fundamental, e às vezes traumas na vida adulta, né? Muitas vezes, quando isso não é perguntado, passa desapercebido para o paciente, porque isso é pouco falado, né? Geralmente se fala muito de trauma de abuso sexual, né? Trauma de assalto, né? Mas se fala pouco dos traumas relacionais. Os traumas que nós chamamos hoje no contexto de quem é terapeuta de trauma, que são os traumas de T minúsculo, né? Trauma Tzinho, porque na verdade é como se aquilo que você vive nas tuas relações afetivas, tuas relações de apego, ela pode sim desencadear determinados sintomas na tua vida e sensações até físicas que acabam estando no teu desenvolvimento de papéis, no papel profissional, no papel amoroso, no papel familiar, e que tudo isso pode gerar aflições e problemas. sim, né? Acarreta várias outras coisas, né? Também Uhum. trava, é como se travasse mesmo. Não só no processo terapêutico, mas a vida dela, né? Às vezes ela nem sabe que aquilo ali foi um trauma, né? Mas acho que, como você explicou já, o paciente traz algumas coisas que o terapeuta percebe que aquele comportamento, aquele sentimento ali foi gerado por um trauma. É isso? Isso. E para isso, exatamente. E para isso, né, é importante que o terapeuta tenha conhecimento teórico, técnico, manejo e ferramenta para poder instrumentalizar isso no contexto terapêutico. Então, por exemplo, eu vou te dar alguns exemplos que podem representar situações traumáticas vivenciadas por um adulto na infância, tá? Crenças limitantes que a gente carrega. O que são crenças limitantes? É tudo aquilo que passa pela nossa cabeça que
não é verdade, mas eu acredito como se fosse verdade. Por exemplo, eu não sou ninguém na vida, eu não vou dar certo, tudo que eu faço é errado, é, eu não preciso disso, ah, eu não Uma crença, presto, uma crença de desvalor. uma crença de desvalor. E isso é como se fosse construído dentro da gente. Como não? É construído dentro da gente. Né? É porque pelas vivências relacionais, às vezes em casa, às vezes um episódio na escola, às vezes determinadas professoras na escola que passam por situações assim de humilhação da criança, né? E essa criança não tem recurso de poder é, se posicionar, porque uma criança não consegue se defender, que seja do professor ou que seja do papai e da mamãe, né? Essa criança, ela se encolhe, né? Então, essas crenças limitantes, que são esses pensamentos intrusivos que passam pela cabeça do paciente, pode ser sinal de evento traumático na vida dele. Uhum. Uma Tá? fala, né? Uma crença dos pais passado para o filho, e aquele pai nem sabe que vai acarretar, né? Consequências para o filho. Às vezes é uma forma de proteção até, Uhum, né? uhum, Para o filho, né? sim. Porque na verdade, assim, o que que acontece? Pode ser uma forma de proteção, de não vai lá que você pode se machucar, o mundo não é confiável, não confia em ninguém, né? E pode ser uma irritabilidade desses pais de uma baixa tolerância para lidar com a energia de uma criança. Então, fica quieto, não chora, não quero um pio nessa casa. Então, são coisas corriqueiras que é como se uma gotinha caísse, né, gotinha por gotinha, no mesmo lugar, né, e faz um furo. Né? E aí a gente pode fazer a associação que esse furo é uma ferida. Então, eu vou trazer alguns comportamentos na vida adulta, tá? Que pode também denunciar situações traumáticas vivenciadas, né? Fobias, transtorno alimentar, crise de ansiedade, compulsões por droga, álcool, compra. São todos recursos que as pessoas vão usando para aliviar ou para expressar o que está acontecendo. E muitas vezes essas informações o paciente traz pelo jeito que ele respira, traz por aquilo que ele engole, pelo travamento da mandíbula, traz por ele não olhar nos teus olhos, ele olha em outro lugar. E muitos terapeutas se sentem ameaçados com isso, como se esse paciente tivesse descompromissado com a terapia. Tem pacientes que costumam se atrasar para o processo. Eu tenho pacientes, assim, eu tenho brincado, né? Os meus pacientes devem estar melhorando bastante, porque agora eles não atrasam. Mas, assim, eu tive pacientes que por muito tempo chegavam para a sessão faltando 15 minutos para acabar a sessão. Né? Que Eu tive fuga. pacientes que chegou uma vez e falou assim, Cláudia, eu falto tanto que eu já vou te pagar antecipado. E você me oferece reposição e eu também não quero vir. Sabe por quê? Porque é muito para mim. É muito. Então, esse camarada está me dizendo que ele não tem espaço aqui dentro. Ele está buscando ajuda. E se o terapeuta não faz essa leitura do que está por trás do sintoma, então aqui é o sintoma, aqui é o que está por trás. Se o terapeuta não faz a leitura do que está por trás, ele vai tentar tratar isso aqui, dizendo o que o paciente precisa fazer. A informação chega aqui no consciente, mas não chega aqui nos nossos cérebros de sobrevivência, que é o reptiliano, o nosso sistema límbico,
o nosso cérebro mamífero que é responsável pelos nossos afetos. Porque a comunicação por aqui, ela não passa pela fala. Então, eu tenho feito muito trabalho dessa forma. Então, muitas vezes o paciente começa a falar, ou às vezes ele fica em silêncio, né? E eu faço a seguinte pergunta, né? O que está aqui? Fecha os olhos, escuta essa respirada. A respirada está mais, né? A respirada está pesada, está fechada, né? E só falta o terapeuta saber fazer a pergunta adequada e ter a coragem para fazer essa pergunta. E muitos terapeutas não sabem disto, porque isso não é ensinado nas graduações, né? Eu estou falando de conteúdos assim bem avançados, de terapeutas que têm estudado neurociência, como o sistema nervoso autônomo funciona, o quanto que grande parte das nossas respostas, ela passa pelas nossas sensações e não necessariamente pelo consciente. Se for um evento muito ameaçador que o paciente traz, que o paciente viveu, e que o terapeuta nem imagina, tá? O terapeuta ele não vai fazer essa pesquisa, ele não vai fazer essa interrogação. E o que eu tenho percebido muito, né? Por exemplo, tem uma outra coisa que eu tenho feito bastante, que eu trabalho com partes internas. Então, tem pessoas que têm vozes na cabeça que cada uma fala uma coisa, é um estica e encolhe constante aqui dentro. Enquanto tem essa briga aqui dentro, é impossível esse paciente se conectar com você aqui fora. Nós temos que apaziguar o sistema nervoso. E para apaziguar o sistema nervoso, ele precisa se sentir seguro. E uma relação que ele pode começar a aprender a se sentir seguro é na relação terapêutica. Só que para que o paciente possa se sentir seguro na relação terapêutica, o terapeuta tem que ter ferramentas e sensações internas de que ele aguenta aquilo que o paciente vai trazer. Então, se esse terapeuta tem uma fragilidade ou falta recursos, mesmo que ele tenha empatia, ele não vai ter condições de passar segurança para esse paciente de que ele aguenta. Ele aguenta o paciente falar que ele pensa em morte todo dia. Uhum. E é uma parte dele que pensa em morte todo dia, porque tem outra parte que está ali na sessão. E quando a gente começa a nomear isso para o paciente começa a se sentir mais aliviado, compreendido. Acolhido. Sem tantas demandas de tarefas. Tem algum comportamento do paciente que você já percebe que ali existe trauma? Se um paciente chega com compulsões muito fortes, que seja um uso de droga, que seja um uso de substância, maconha, álcool, droga é maconha, né? Cocaína, é um indício. Se um paciente chega com transtorno alimentar, é um indício. Se o paciente chega com crises de pânico, pode ser um indício. Porque assim, o que é o trauma, tá? O trauma não é aquilo que a pessoa viveu, porque às vezes tem dois amiguinhos que viveram o mesmo episódio, tá? Participaram de um acidente de carro, viram alguém ser atropelado. Tem dois amiguinhos da mesma idade que passaram pelo mesmo episódio. Às vezes tem dois irmãos com diferença de meses, anos, que passaram pelo mesmo episódio. Por que que em um marcou de um jeito e em outro de outro? Então, trauma não é o episódio vivido.
O trauma é como aquele episódio vivido repercutiu dentro do sujeito. E uma coisa que se sabe é que quando esse sujeito vivencia uma situação difícil, que pode ou não vir a ser trauma, desencadear um transtorno de estresse pós-traumático, que são essas reações de pavor, tá? Que a pessoa não consegue sair de casa, a pessoa não consegue dirigir o carro, tá? Então, assim, a pessoa escuta um barulho e automaticamente ela se assusta. Então, tem um sistema nervoso ativado em estado de perigo. E isso é um sinal de que tem coisa aqui dentro que não está legal. Em estado de alerta, né? Como É um se aquilo estado fosse de ocorrer alerta. a qualquer momento novamente. E assim, é um correr que, na verdade, ele se assusta e ele paralisa, porque ele também não consegue sair do lugar. Uhum. Tá? Então, esses indícios é uma pista de que pode sim ter evento traumático atrás disso. Uhum. Tá? Eu ia falar Quais, alguma coisa, eu me perdi na tua fala. e quais são essas ferramentas? Então, na verdade, tem várias. Tem observar o próprio o corpo do paciente, trabalhar com recursos de desenho, recursos de respiração. E tudo isso nós vamos explorar num curso que eu vou dar agora no dia 19/8. Na verdade, eu vou dar 2 cursos no dia 19/8. Os cursos, eles estão interligados, tá? O assunto que nós falamos hoje, ele vai ser discutido especificamente no curso, como identificar, a importância de identificar traumas emocionais e psicológicos no contexto da terapia. Tem um outro curso que vai ser a segunda turma, que está interligado, tanto que você usou o termo, né, o processo terapêutico trava, que é o curso que eu dei em abril e agora vai ter a segunda turma. Né? Então, os cursos, eles estão interligados. Um conteúdo complementa o outro. É possível fazer um curso só? Depois faz o outro? É possível fazer os 2 cursos? Também é. Tá? E nesse curso eu vou falar da teoria, vou falar da teoria de trauma de apego, estados de ego e partes internas, né? Eu vou trazer dissociação, eu vou trazer esses conceitos, tá? Embasado, fazendo um exemplo do que você enxerga isso no paciente e que manejo você pode ter e deve ter para ajudar esse paciente a começar a descamar. Por que eu falo descamar? Porque quando ele tem as crises, ele está protegido. Quando ele é agressivo, ele está protegido. Quando ele atrasa para o processo terapêutico, ele está protegido. Então, a gente tem que ajudar com as ferramentas com que ele vá retirando essa capa. E deixar claro para ele que ele retira e põe. Ele não precisa ficar exposto. Porque às vezes a crença do terapeuta é que o paciente fica exposto. Ué, quem gosta de andar nu por aí? Eu não gosto, né? Então a gente precisa ter o recurso de poder colocar e tirar. Mas saber que a hora que a gente tira, tem como identificar o que está acontecendo por aqui. Então é isso que nós vamos explorar nesse curso. O curso tem duração de 4 horas, vai acontecer num sábado. Esse de como identificar pacientes traumatizados vai acontecer na parte da manhã. E o que trava o processo terapêutico, que é a segunda turma, vai acontecer no período da tarde. Que ótimo. Então, você... Ou estudante? Psicólogos, psiquiatras, né, que são os profissionais que trabalham com essas demandas, e alunos de psicologia, podemos pensar, inclusive, em residentes de psiquiatria. Uhum. Né? É importante dizer que o aluno de graduação ele tem 50% de desconto no curso. Olha aí! Né? Você fez o curso anterior, né, Ana? Eu fiz.
Então eu só vou assistir de manhã o curso. A parte da tarde já tô liberada. Né? Né? Acabei te cortando aquela hora, me desculpa. Não lembro o que eu estava falando. Ai, E assim, eu acho que tem uma coisa, né? Tem alguns psicólogos aqui assistindo, tem alguns alunos de psicologia, né? É importante dizer que quem fizer a inscrição hoje até meia-noite pode chamar eu ou a Ana no direct. Quem tiver meu WhatsApp pode chamar, tem 10% de desconto da inscrição, né? Porque a inscrição, o valor é R$ 400, então 360. Hoje até meia-noite. gente, vale muito a pena. Só o primeiro que eu já fiz já valeu muito, né? Assim, o retorno que eu tive dos alunos, né, foi isso aqui, ó, poder ampliar uma visão do teu papel profissional para estar com o teu paciente, né? Eu acho que isso é o mais rico, sempre, Uhum, né? sim. Porque todos os pacientes que chegam, eles estão muito frágeis. E eles precisam do nosso amparo. E o amparo, ele precisa ser fundamentado, né? Aí a Evinha Uhum, falando que foi ótimo e falo como aluna. É isso mesmo. Porque, assim, a proposta de oferecer a você, psicólogo, você psiquiatra, você aluno de psicologia, poder ampliar a tua visão. Né? E não é só a tua visão, assim, para o processo. É a tua visão de você mesmo, é a tua visão da relação com o paciente, né? Do que o paciente te mobiliza. Então, é um pouco por aí. sim. Essa live vai ficar salva no Instagram, depois eu vou subir ela para o YouTube. Então, você que não assistiu ela inteira, você vai poder assistir, ela é curtinha, vai ter 20 minutos, né? E também poder reencaminhar para os colegas e para poder me ouvir, né? Eu acho que poder ouvir desse lugar que eu falo e que eu estou oferecendo esse recurso para poder ampliar a visão de melhorar teus atendimentos. Acho que é essa a proposta. Sim, e realmente isso na graduação a gente não tem. Não, não tem. É tudo muito novo, né? É tudo muito novo. É assim, as pessoas que eu tenho estudado, nós estamos falando de 30, 40 pessoas nesses grupos, né? Então é tudo muito novo, é tudo muito recente, muita coisa que a gente estuda não está traduzida para português, então é tudo muito recente. E eu acho que só tem a agregar. E são intervenções que independe da prática, independe da abordagem que você segue, né? São conceitos, conteúdos que você pode inserir na abordagem que você atende. Não é desagregador. Sim, é. Conhecimento bem válido, né, gente? Uma atualização aí das, É, das novidades dentro da psicologia, porque não para, né? não Não para. E o para. que a gente puder trazer, né, para esses pacientes é sempre válido. É. E, Ana, contar para o pessoal que semana que vem, a próxima, a gente tem mais outras 2 lives para a gente explorar 2 outros temas do curso, né? Uma eu vou falar de estados de ego e partes internas, né? Falar um pouquinho de como isso funciona internamente. E a outra, deixa eu lembrar o tema, porque eu escolhi com muito carinho. Trauma de apego. Trauma de apego são as relações com o papai e com a mamãe, né? Na relação de apego que deveria ter sido segura e possivelmente não foi, porque quando o paciente vem para o processo terapêutico, né? Ele não tem um apego seguro, né? Elinha, vai ficar gravado a segunda turma, tá? Da mesma forma, às vezes você não consegue assistir no dia,
Mas aí depois você pode assistir o Tira Dúvidas também, que a gente tem um mês depois. Vai ficar gravado sim, tá? Como você é aluna de graduação, acaba não tendo desconto, tá? Mas se você trouxer um colega ou uma colega interessada, aí a gente pode conversar. E quem está organizando esse curso? O curso é ao vivo, porém, ele fica disponível por um tempo para você acessar novamente. Ah, sim, isso é importante dizer. Ele é ao vivo, a gravação é disponibilizada e fica 60 dias para você assistir quantas vezes você precisar e quiser. E o que também fica disponível é que depois da data do curso, um mês depois, a gente tem uma outra aula ao vivo em que tem um tira dúvidas, tá? E é importante dizer também que no conteúdo do curso tem prática, tá? Então, assim, ou vai ter um vídeo gravado mostrando como eu trabalho, ou vai ter uma intervenção que eu faço e vocês assistem, para ver, assim, o desenvolvimento da teoria no processo terapêutico. Então, é bem bacana. Tá? Acho que é isso. É isso? Então, gente, então quem se interessou pela minha fala e quiser se inscrever hoje, tá? Consegue ter esse desconto aí de 10%. Até meia-noite, hein? Até Corre lá. meia-noite. Até meia-noite. Pode me chamar no direct. E pode escrever aí, eu quero, eu quero, eu quero. E reencaminhe, né? Mostre essa proposta aí para os colegas. Pronto? Não estou vendo perguntas aqui. A Eibe fez uma pergunta, né? Perguntando se vai ficar gravado. E aí, perguntinhas não tem. Não. Bom, pessoal, agradeço aí vocês assistirem nossa live. Qualquer dúvida, pode chamar a Cláudia ou eu aqui no direct. Ok? Estou aqui, ó, para poder responder qualquer dúvida que vocês tenham sobre o conteúdo. E eu espero vocês nas 2 próximas terças-feiras para a gente falar dos outros 2 conceitos: teoria de apego e estados de ego e partes internas. Ok? Estaremos aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau.